O algoritmo atual entrega uma vitrine de desespero. Promessas de retorno afetivo e consultas rápidas por aplicativos saturam a busca digital. Esse ruído comercial estilhaça a compreensão real da linhagem. Essa mercantilização floresce na lacuna da responsabilidade emocional humana. O mercado de amarrações atende àqueles que buscam atalhos para não processar a própria rejeição ou a falha de caráter em seus relacionamentos. Forças de esquerda operam em uma frequência de magnetismo denso, ignorando carências egóicas. Elas funcionam como eixos de calibração que estabilizam o campo vibracional humano através do rigor, distantes das projeções passionais da cultura popular. Sua missão exige a execução da justiça e a alquimia das sombras. O trabalho consiste em dissecar as ilusões do consulente, forçando o enfrentamento do que está oculto na psique. Tentar usar uma pombagira para forçar um afeto alheio guarda uma desproporção física. Equivale a acionar o acelerador de partículas do CERN, uma máquina projetada para colidir prótons, com o objetivo único de esquentar uma xícara de café. Invocar uma força de ajuste cósmico para satisfazer um capricho do ego desconsidera a mecânica fundamental do universo. A energia simplesmente não se curva a objetivos que não possuam massa crítica ou propósito evolutivo. Atuar na esquerda demanda a quebra das zonas de conforto. A entidade opera removendo as muletas psicológicas do praticante, exigindo uma postura de autorresponsabilidade inabalável. A caricatura sexualizada disponível na internet reflete apenas a imaturidade de quem a consome. É um espelho que devolve a imagem da própria sombra humana, não a essência da entidade. A linha de esquerda constitui um sistema estruturado de purgação energética. Sua arquitetura de atuação se divide em 5 pilares fundamentais, que processam a densidade psíquica sem absorver sua corrupção. As guardiãs emocionais ocupam o primeiro pilar. Elas executam a triagem de traumas profundos e sexualidades reprimidas. A função aqui é o enfrentamento direto do bloqueio, forçando a consciência a olhar para o que foi enterrado. O segundo pilar rege a justiça e o retorno. Trata-se de uma mecânica de restauração da ordem, devolvendo cargas energéticas ao seu ponto de origem. A vingança humana é passional, a justiça da esquerda é matemática e impessoal. Os espelhos da alma compõem a terceira coluna. O processo envolve o colapso das máscaras sociais. A entidade força o indivíduo a encarar a própria verdade, um procedimento que desintegra o auto-engano de forma contundente. A abertura de caminhos reside no quarto pilar. Esta função foca na forja da cognição e da capacidade de decisão. A abertura, neste contexto, significa a remoção da paralisia interna que impede a progressão do indivíduo. O quinto pilar executa a limpeza de campo. Envolve o corte geométrico de laços parasitários e vampirismos energéticos. É a remoção técnica de frequências que endrenam a vitalidade do consulente. O processo de limpeza emocional realizado por essas entidades assemelha-se ao debridamento cirúrgico de um tecido necrótico. Em uma ferida infectada, o cirurgião precisa remover a carne morta para que o organismo não entre em colapso sistêmico. A remoção da ilusão, a carne morta da alma, gera dor ao ego, mas impede a sepse espiritual. O corte é necessário para permitir que a regeneração ocorra a partir de um tecido saudável. O desconforto sentido pelo praticante é a reação de um ego que perdeu seus escudos. Sem a proteção das mentiras que contava a si mesmo, o indivíduo sente o impacto cru da realidade. A entidade opera a transmutação da densidade vibracional sem emitir julgamentos morais sobre a dor. Ela apenas acelera a frequência para que a estagnação seja dissipada. Sua função primordial é a destruição metódica de tudo o que impede o ser humano de exercer seu próprio poder. A pombagira não ampara a fragilidade, ela a incendeia para que o indivíduo se levante. A transição da metafísica para a prática revela que a liturgia é, em essência, física aplicada. Os ritos não são teatrais, são procedimentos técnicos realizados no plano material.
Os objetos associados à pombagira funcionam como calibradores de frequência. Nesta configuração de altar, a disposição dos elementos cria um circuito de ancoragem para a energia. O punhal atua como um interceptor vetorial. Ele é projetado para dissecar a realidade e romper vínculos tóxicos com precisão atômica, servindo como uma extensão da vontade direcionada do operador. O espelho funciona como o horizonte de eventos da psique. Ele força a projeção interna do indivíduo a colapsar de volta para si mesma, impedindo que o consulente fuja da própria imagem. A taça de cristal opera como um capacitor dinâmico. Ela armazena e altera a densidade emocional descarregada no ambiente, servindo de receptáculo para a transmutação de fluidos. Perfumes e licores são indutores vibratórios. A praticante manipula o líquido verde como um reagente, utilizando suas propriedades voláteis para alterar o campo energético. O álcool e as essências geram o movimento vibratório necessário para sustentar a entidade e facilitar a troca de carga. A seriedade litúrgica exige um ambiente controlado. As ervas espalhadas atuam como isolante energético natural, protegendo os participantes da carga densa. A intenção coletiva cria uma gaiola de Faraday astral, contendo e direcionando as forças para que a energia seja canalizada com segurança. Os fundamentos residem na geometria sagrada. O operador atua como ponto de aterramento de todo o sistema. Estes pontos riscados são circuitos impressos, que estabelecem como a energia fluirá. Sem condutividade ética e integridade de propósito do operador, o circuito falha. Tratar esse arsenal de alta voltagem como uma simples simpatia é um erro de categoria técnica. É ignorar a física oculta que exige um operador tão refinado quanto as ferramentas que utiliza. O buscador profano muitas vezes tenta subornar a lei espiritual para satisfazer desejos imediatos. Ele entra no campo de força tentando injetar sua própria desordem no sistema. Demandas que visam manipular o livre-arbítrio ou fugir de responsabilidades são rejeitadas categoricamente. O sistema de esquerda possui filtros de integridade que bloqueiam tentativas de corrupção. A resposta da entidade a tais solicitações é um não firme. Não há negociação quando o pedido fere a estrutura de equilíbrio que a pombagira deve proteger. Ela se recusa a validar dramas afetivos criados pela estagnação do ego. Sua função é operar a verdade, não servir de cúmplice para ciclos de obsessão emocional. A tentativa de uma amarração amorosa é comparável à injeção de um malware em um sistema criptografado quanticamente. A intrusão é detectada instantaneamente pela arquitetura de segurança do plano espiritual. O sistema não apenas bloqueia o ataque, mas expõe as vulnerabilidades e as intenções reais do invasor. O não da entidade é uma medida de proteção sistêmica que preserva a integridade de todos os envolvidos. Aquele que tenta corromper a força da esquerda enfrenta o retorno imediato de sua própria sombra. A ilusão se volta contra o praticante, forçando-o a lidar com a densidade que tentou projetar no outro. O sacerdote atua como o tradutor dessa força. Sua autoridade nasce da disciplina e do alinhamento com as leis de retorno, e não de um suposto poder sobre a entidade. A recusa das pombagiras em validar carências infantis constitui sua maior demonstração de respeito à autonomia humana. Elas mantêm o limite para que o indivíduo seja forçado a crescer. O verbo que define esta linhagem é transformação. Trata-se de um processo imperativo que não aceita condições ou meias-verdades. Os alvos são a ressurreição da autoestima e a iluminação das sombras internas. O objetivo final é a integração da identidade para que o indivíduo deixe de ser um fragmento de traumas. No ápice do rito, o caos da dor humana é organizado em poder pessoal. A convergência das forças transmutatórias resulta em uma nova estrutura de consciência. O método é duro porque a renovação exige a queima de defesas obsoletas. Pombagiras não protegem a fragilidade, elas a incineram para que a força soberana do indivíduo possa emergir. Esta compreensão técnica serve para condenar plataformas que reduzem tal linhagem à venda de resultados rápidos. A exploração de vulnerabilidades afetivas é o oposto da missão espiritual da esquerda.
O trabalho sério exige ética e alinhamento de missão. Como na engenharia dos pontos riscados, sem integridade, o circuito da transformação não se completa. Iniciação que nunca termina.